Pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da aula 40 sobre medidas de dispersão. Vamos lá? Número 1. Nas tabelas a seguir estão representadas as taxas de analfabetismo expressas em porcentagem dos estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste em 2013. Qual região apresenta o conjunto de valores mais homogêneo? Bom, para a gente descobrir isso, nós precisamos calcular o desvio padrão, ok? E para começar, nós temos que fazer a média. Então, vamos calcular os valores da região Centro-Oeste. Bom, para calcular a média, basta que a gente some todos os valores e divida por 4, né? Porque são 4 regiões. Então, a gente obtém aqui uma média de 6,325. Com a média, nós vamos calcular os desvios, né? Aqui na variância, tá? A gente já pode calcular diretamente na variância cada desvio, tá? Como que a gente calcula esse desvio, né? O desvio é o valor da média menos o valor de cada dado que a gente tem aqui na nossa tabela, tá? Como a gente já está direto na fórmula da variância, a gente diminui e eleva ao quadrado, ok? Então, aqui, ó, sempre pegando o maior valor, né, menos o menor, ok? Então, repara, ó, que aqui no primeiro, ó, a média ficou primeiro, porque ela é maior que 3,2. No segundo caso, a média ficou depois. Então, a ordem aqui, ó, é você que faz. Você vê qual é o maior e diminui do menor, e depois a gente vai elevar esses valores ao quadrado, ok? Então, aqui, ó, eu já diminuí e já elevei ao quadrado os valores. A gente soma tudo, divide por 4 e encontramos aqui a nossa variância, certo? O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, a gente tira aqui a raiz quadrada desse valor, vai dar aproximadamente 1,82. Então, agora a gente vai calcular os valores da região Sudeste para a gente ver quem é o que tem o valor mais homogêneo, ok? Bom, vamos lá então. Região Sudeste. Vou fazer a mesma coisa. Primeiro a gente calcula as médias, ok? Então, somo todos os valores, divido por 4, porque tem 4 estados. Dividindo, vamos encontrar a média de 5,4. A nossa variância aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou diminuir de cada valor, né? Calculando desvios e elevando ao quadrado, porque eu já estou calculando a variância direto, ok? Então, ó, a gente diminui cada valor, né? Ó, 3,7, 7,6 e o 6,6. Nós vamos diminuir aqui da média e vamos elevar ao quadrado, certo? A gente obtém aqui esses valores, que somando e dividido por 4, encontramos a variância de 3,015. Então, o desvio padrão vai ser aproximadamente 1,74%. Então, qual dessas regiões, né, tem os valores mais homogêneos, né? Então, a gente repara o seguinte, ó, que na região Centro-Oeste nós temos aqui o desvio padrão de 1,82% e na região Sudeste 1,74%. Então, como na região Sudeste o desvio padrão é menor, ela possui o conjunto de valores mais homogêneo, né, na taxa de analfabetismo. Número 2. No quadro seguinte, constam as notas que Pedro e Paulo tiraram nas 5 avaliações que fizeram em um curso de informática. Calcule a variância das notas de cada aluno, indicando qual deles obteve desempenho mais homogêneo. Então, vamos lá. O primeiro passo é calcular as médias. Então, eu vou calcular aqui a média das notas do Pedro, né? Lembrando que são 5 notas, então a gente divide por 5 e, né, obtemos aqui a média 5. Calculando as médias do Paulo,
a gente também verifica que a média é 5. Então, só a média, né, não dá para a gente saber quem teve esse desempenho melhor, né, mais homogêneo. Então, a gente vai partir para a variância, ok? Vamos calcular a variância das notas do Pedro. Como que a gente calcula essa variância, né? Eu pego as notas do Pedro e vou diminuir pela média e vou elevar ao quadrado, ok? A gente tem aqui, ó, 7 menos 5, 2, e vou elevar ao quadrado. 4,5 menos 5, então vou fazer 5 menos 4,5, 0,5 ao quadrado. 5,5 menos 5, também 0,5 ao quadrado. 5 menos 5 dá 0 ao quadrado. 3 menos 5, vou fazer 5 menos 3, 2 ao quadrado. Elevando todos esses valores ao quadrado, né, nós vamos ter aqui 4, 0,25, 0,25, 0,4, somando tudo, 8,5 dividido por 5, então a variância dele é 1,7. E calculando a variância das notas do Paulo, né, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 5 menos 5, 0 ao quadrado, 5,5 menos 5, 0,5 ao quadrado, 3 menos 5, né, 5 menos 3, 2 ao quadrado, 4 menos 5, né, eu faço 5 menos 4, 1 ao quadrado, 7,5 menos 5, 2,5 ao quadrado. Lembrando que eu estou colocando ao quadrado porque eu já estou calculando a variância. Elevando todos os valores ao quadrado e somando, nós vamos obter 11,5 dividido pelas 5 notas. Então, a gente tem aqui uma variância de 2,3. Então, a gente repara o quê, né? Como a variância do Pedro é menor do que a de Paulo, né? Então, o Pedro obteve o desempenho mais homogêneo, tá? Se a gente fosse calcular o desvio padrão, né? Ele do Pedro seria melhor, então, menor no caso, né? Então, quando é menor, é porque a gente tem menos variância, né? É mais homogêneo esse valor. Então, Pedro aqui no caso obteve as melhores notas. Número 3. Para preencher uma vaga de emprego, os 5 candidatos finalistas foram submetidos a 3 provas: redação, raciocínio quantitativo e inglês, e uma dinâmica de grupo. As notas obtidas pelos candidatos encontram-se no quadro seguinte. A escolha do candidato obedecerá ao seguinte critério. Primeiro, o candidato deverá apresentar nota média maior ou igual a 6,5, considerando as provas e a dinâmica. Segundo, se houver mais de um candidato com nota média maior ou igual a 6,5, será selecionado o que apresentar melhor desempenho na dinâmica. E terceiro, persistindo o empate, será escolhido o candidato que apresentar desempenho mais regular nas 3 provas. Qual candidato foi selecionado para essa vaga? Então, vamos ver aqui nosso primeiro critério, né? O candidato tem que apresentar nota média maior ou igual a 6,5. Então, a gente vai calcular a média desses 5 candidatos nos 4 quesitos. Então, ó, calculando todas as médias, né, ó, candidato A, a gente soma as 4, divide por 4, né? Então, aqui a gente verificou a média dos 5 candidatos. Então, o que que nós verificamos, né? Que pelo primeiro critério, os candidatos A, B e E continuam na disputa, né? Porque eles conseguiram a média acima de 6,5. Candidato C, candidato D foram eliminados, né, no primeiro critério. Então, a gente parte para o segundo critério, ok? Se houver mais de um candidato com nota média maior ou igual a 6,5, será selecionado o que apresentar melhor desempenho na dinâmica. Então, a gente vai olhar desses 3 candidatos, o A, B e E, o A vai ser eliminado, né? O B e E continuam,
né? Porque aqui, ó, a gente olhando aqui a nota da dinâmica, ó, o A obteve 6 e teria que ser acima de 6,5 na dinâmica. Então, o B ficou com 7,5 e o E também com 7,5 continuam. Só que persistiu o empate aqui na dinâmica, né? Os dois estão com 7,5. Então, para desempatar, a gente vai lá para o terceiro critério. Então, vamos lá. Eu vou desempatar vendo quem foi mais regular nas 3 provas. Como que eu verifico isso? Pelo desvio padrão, né? Pela variância e pelo desvio padrão. Então, vamos lá. Agora, a gente não vai mais usar a dinâmica. Nós vamos olhar a nota nas 3 provas. Então, tem aqui as notas de redação, raciocínio quantitativo e inglês. Então, vamos lá. Vou fazer a média das provas do candidato B. Vou somar as 3 notas, vou dividir. Obtive aqui 6,3, né? Deu uma dízima aqui, então, representando aqui com a barrinha em cima, tá? Calculando a variância da prova de B, né, do candidato B, nós vamos ter aqui o seguinte, né, ó, 7 menos 0 menos 6,3, 5 menos 6,3, né, no caso 6,3 menos 5, e 7 menos 6,3. Então, a gente tem aqui os valores, né, dividido por 3, a gente eleva ao quadrado, porque está na variância, e a gente obteve aproximadamente aqui 0,89, tá? Por que aproximadamente? Porque aqui a gente tem uma dízima, ok? Calculando a média das provas do candidato E, nós vamos ter aqui, ó, vamos somar, vamos dividir por 3, né? Deu aproximadamente aqui 6,6, né? Então, calculando a variância, vamos fazer a mesma coisa. Eu pego cada valor de cada nota e diminuo pela média. Então, 7,5 menos 6,6 deu 0,9. 6,6 menos 4 deu 2,6. E 8,5 menos 6,6 deu 1,9. Elevando esses valores ao quadrado dividindo por 3, a gente tem aqui 3,72. Então, aqui já na variância, ó, a gente verifica o quê, né? Ó, que pelo terceiro critério, né, que é quem tem um desempenho mais regular, o candidato escolhido foi o candidato B, né? A gente nem precisa calcular o desvio padrão aqui no caso, né? Ó, porque a raiz quadrada desses dois valores é óbvio que aqui no candidato B, né, tem mais regularidade, né, não tem muita distorção aqui dos valores, ok? Número 4. Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Analise as marcas obtidas por 3 atletas e depois responda as perguntas, né? A primeira pergunta é qual deles obteve a melhor média. Então, a gente vai calcular a média de cada um, tá? Atleta A, somando os 4 valores, dividido por 4, 151 centímetros. Atleta B, somando e dividindo, 149,5 centímetros. E atleta C, 150 centímetros. Então, o atleta A obteve a maior média, né, de salto aqui, que foi 151 centímetros. Bom, qual deles foi o mais regular, né? Então, lembrando aqui, né, nós temos a média de cada um, nós vamos agora calcular os desvios, né, para saber quem foi o mais regular. Então, vamos olhar aqui as medidas, né, do atleta A. Então, a gente vai pegar cada valor e vai diminuir, né, aqui, ó, pela média do atleta A, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 151 menos o primeiro salto, né? 170 menos 151, 155 menos 151 e 151 menos 131. Lembrando que a ordem aqui é sempre do maior para o menor. Vamos elevar tudo ao quadrado, né?
diminui primeiro, eleva ao quadrado. Então, nós vamos encontrar aqui ó, a variância de 196,5, o desvio padrão aproximadamente de 14 centímetros, tá? Em cada salto. Atleta B. As medidas do atleta B são essas, né? Então, a gente vai pegar cada medida e diminuir pela média do atleta B, ó. A média dele é 149,5. A gente vai diminuir cada valor aqui, tá? Ó, 149,5 menos 145. Então, já coloquei aqui os valores, tá? 4,5 ao quadrado. 151 menos 149 vai dar 1,5 ao quadrado e assim vai, tá? Vou diminuir as 4 medidas dos saltos dele pela média e vou elevar ao quadrado. Resolvendo, nós vamos encontrar aqui uma variância de 7,25 e o desvio padrão de aproximadamente 2,7. Tá vendo ó, como já fez diferença aqui? E o atleta C, as medidas dele tá aqui, tá? Então, a gente vai diminuir esses valores da média do atleta C. Então, vamos calcular a média, vai dar 41, a variância, né, vai dar 41,5. Calculando o desvio padrão, né, a raiz quadrada da variância, vai dar aproximadamente 6,4 centímetros. Então, qual dos atletas foi o mais regular, né? O atleta B, porque o desvio padrão dele é o menor, né? De apenas 2,7 centímetros aqui. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.